Continuando aquele tema do livro que vocês estão estudando, o livro que se chama, traduzido para o português, né, o Temor Esquecido. Né, um livro que aborda o tema de que o cristianismo atual deixou de falar do temor ao Senhor. Então o que acontece? O Senhor foi pego só um lado, ó, Deus é amor. Ah, joia, então Deus é amor, então é meu chapa, o cara lá do alto, né, ô compadre, então, é só isso, é só um amigão, é um amigão grandão que você tem. Né, um amigão legalzão e pronto, só isso. Quando a Bíblia mostra um outro lado, mostra um lado de que o Senhor, não, por duas razões. Primeiro, pela nossa pecaminosidade. O Senhor Santo deve inspirar, por causa disso, por causa da sua pureza e sua justiça, deve inspirar temor em pessoas imperfeitas e pecadoras como nós. Mas até diante dos perfeitos, a grandeza do Senhor é tão grande que o temor é incentivado na Bíblia no relacionamento normal com o Senhor. E a gente viu semana passada que esse temor na Bíblia, olhando o uso das palavras no Antigo e no Novo Testamento, o uso que elas têm em outros contextos, a gente aprendeu dois sentidos. O sentido normal da palavra é o sentido de medo e de terror. Então, sirva o Senhor com temor e tremor. Então, tem um lado que envolve esse medo, esse temor do Senhor. Claro que não envolve só isso. Quando a pessoa tem só isso, só tem medo de Deus, ela vira que nem um Martinho Lutero. O que aconteceu com Martinho Lutero antes de entender a mensagem da graça? Ele entrou para um mosteiro agostiniano e ele sabia que ele não conseguiria ser bom diante de Deus, bom o suficiente para Deus olhar para ele e falar, não, você está aprovado, você vai vir aqui para o céu, você merece isso. Ele sabia que Deus condenaria ele porque ele conhecia a sua vida, falou, eu sou imperfeito. Quem eu sou, desse modo eu não tenho condições de ficar na presença do Senhor. Eu não tenho condições de Deus olhar para mim e falar, não, eu estou em plena paz com você. Então ele sabia que seria condenado pelo Senhor. Então ele dizia, eu não consigo amar um Deus que vai me condenar. E aí ele tentava lutar com suas próprias forças para se tornar assim, merecedor do céu. Então se eu sou pecador, tem que ter uma punição para esse pecado. Então o que Lutero fazia? Ele se punia. Então ele ficava sem comer, sem dormir, ele se batia, se chicoteava, a vida dele era um inferno. Ele desmaiar no meio das suas orações, no meio dos seus flagelos, era uma coisa comum. Aí levavam ele para sua cela, né? No mosteiro o quarto tinha uma cela, mas não tinha nome melhor para o quarto de Martinho Lutero que uma cela, porque ele estava preso nesse temor. Quando Lutero entendeu que o justo viverá pela fé, aí ele falou, está funcionando ele? Tá. Ele entendeu isso, ele viu a inutilidade de todos os seus esforços. Ele falou, o justo não viverá pelo merecimento próprio, pelo sofrimento pessoal, pela autoflagelação do seu pecado. O justo viverá pela fé. E aí ele colocou sua confiança pela fé no Senhor Jesus e abandonou tudo isso. Então, nessa época, antes da sua conversão, ele só tinha esse temor do Senhor, medo, pânico, pavor. E é óbvio que não era um servo de Deus. Por outro lado, a gente viu que a mesma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, é usada em outros contextos, em que a tradução de medo não se aplica. O contexto demonstra que naquelas frases, naquelas construções, o sentido era de admiração. Era assim do temor, é aquele friozinho da barriga de você ficar diante de uma celebridade, de alguém importante, de alguém que você preza demais, um escritor que você já leu 20 livros dele, um ator que você acompanha todos os filmes dele, um político que você admira, que tem assim um cargo notável, que tem poder, que você olha para isso e fala, tal pessoa é merecedora de todo respeito. Então essa admiração é também um dos sentidos léxicos em que essa palavra
essas palavras no hebraico e no grego surgem. Então a gente percebeu que ela tem esses dois contrastes, e ambos aplicados ao Senhor, porque também nos contextos em que as palavras são usadas no relacionamento com Deus, elas apresentam os dois sentidos. Tenham medo do Senhor, porque Ele é um Senhor conhecedor de tudo, é um Senhor poderoso, é um Senhor santo, é o Criador de tudo que existe. Ninguém, nada nem ninguém é comparável a Ele. Então nós estamos diante de alguém que nós devemos temer, andar do modo correto. É aquela pessoa que você teme agir na presença dela de modo indevido, porque você sabe que aquilo é totalmente fora de questão, porque dado o caráter da pessoa, dada a santidade ou as características, você sabe que você teme agir de um modo incompatível e errado. E ao mesmo tempo, aquele sentimento de honra, de adoração, de reverência que você tem diante de alguém magnífico. Esses dois sentidos são aplicados ao temor do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, razão pela qual o estudo disso se torna muito prático para nós. E falamos sobre isso, apresentamos esses dois sentidos no estudo das palavras na semana passada. Hoje, então, a gente vai falar um pouco mais, agora aplicando de um modo prático, o primeiro sentido desse temor. O pastor Nicolas, na outra semana, aplica o segundo, mas o primeiro sentido, que é aquele sentido mais incômodo, né? Que as pessoas gostam menos de falar sobre ele, e que costumam acusar o cristianismo de crer num Deus terrorista, né? Porque para o mundo, se você não for tratado que nem um nenezinho de colo chorão. Vocês viram um vídeo essa semana de um cara dando birra porque encostaram no carro dele atrás? Vocês não viram? Meu Deus. O cara estava com o carro de trás não freou, deu uma batidinha lá. O cara fez uma birra, um escândalo. Eu não vou nem contar, depois vocês procurem. Vocês procurem lá. Mas no cristianismo também tem esse tipo, ou no pseudo-cristianismo, tem esse tipo de birra também. Tem essa birrinha, se Deus não dá tudo que a gente quer, né? Aí, se eu falo de um Deus que exige algo, que olha para mim e não fala servo bom, né, para todo mundo, só porque eu existo, né, o alecrim dourado, como dizem hoje em dia, né? Se não é assim, esse Deus, vocês pregam um Deus severo demais, um Deus que não tem amor. Não, peraí, nós estamos pregando um Deus verdadeiro, que tem esse lado também, junto com outros. Ele também é o Pai amoroso. Ele é o Deus que enviou seu Filho para morrer por você, que fica dando birra. Então, e ele tem paciência, ele não fulminou a gente ainda, com tudo que a gente vê. Então, esse é um lado de Deus, só que a gente gosta só desse. Mas a Bíblia apresenta outro lado, e mais do que isso, apresenta os efeitos práticos, positivos, benéficos para nós, para a vida cristã. Não é uma sentença para nós, se você vai ouvir essa mensagem hoje, vai sair daqui cabisbaixo. Não, é o contrário. Você vai usar esse conhecimento do temor de Deus, do modo como Deus planejou que ele fosse usado, com efeitos práticos, positivos e edificantes na nossa vida. Porque nós vamos entender quem Deus é, quem nós somos e como nós, que estamos aqui embaixo, agimos diante de um Deus que está lá em cima, que nos ama tanto, mas que ao mesmo tempo é tão grandioso, tão santo, tão perfeito. Então fica aqui uma reflexão. Quando que esse medo, né, esse aspecto, entrou na realidade do ser humano? Parece ter entrado depois da queda, né? Nesse aspecto tradicional de ter medo do Senhor. Olha o que diz lá em Gênesis 3:10. Pode abrir, porque daqui a pouco vocês vão ver um texto vizinho dele. Rapidinho você já chega nele. Então abre aí. Olha o que diz Gênesis 3:10. Gênesis 3 é o relato da queda. Então até aqui, Adão já tinha pecado, sua mulher já tinha pecado, e aí o que aconteceu? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Deus está perguntando: o que está pegando aí, Adão? Não, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, o que aconteceu?
tive medo e me escondi. Olha aqui o homem com medo do Senhor. Então, desde a queda, faz parte da relação entre o homem pecador e o Deus Santo, faz parte que o homem tema o Senhor nesse sentido. Se a gente pensar bem, parece que até antes da queda, o medo estava ali presente também. Olha o versículo 17 do capítulo 2, volta um pouquinho. Olha a ordem do Senhor. O Senhor falou, pode comer de tudo, olha aqui que diz aí, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Tem uma ameaçazinha aqui. E quando alguém faz uma ameaça, o que espera do ouvinte? Que ele tenha um medo dela, um medo que é positivo. Você pega uma criança, seu filho, os filhos que vocês vão ter ainda, você vai falar assim, se você mexer aqui na tomada, você vai tomar um choque, você pode até morrer. Você vai aterrorizar a criança, porque você está com medo dela. Uma hora que você não está olhando, ela vai mexer, enfia um garfo lá e toma um choque e morre. Então o que você faz? Você conta a realidade sobre aquilo e mostra os efeitos terríveis de se mexer com algo perigoso. E qual é o objetivo do pai que ensina isso para o filho? Ele quer que o filho tenha medo, quer que o filho chegue perto da tomada e tenha medo de pôr a mão dela perto, até de chegar perto. Por quê? Porque isso garante a segurança. É algo bom, é um medo bom, é um medo salutar. Né? A gente, sei lá, ao atravessar a rua, olhe para os dois lados. Porque nada a ver. Eu nasci nessa cidade, eu estou acostumado. Se vem um carro rápido e pega você, te joga longe, você morre. Aí a pessoa falou, peraí. Então deixa eu chegar aqui, deixa eu olhar para os dois lados, porque eu tenho medo de ser atropelado. É um medo bom. Então antes da queda, parece que esse medo bom, mas que é um medo, estava presente, de modo totalmente salutar, sem nenhum efeito do pecado. Mas é um trechinho tão pequeno que a gente tem na Bíblia, antes da queda do homem, que não dá nem para a gente versar muito. E também não é a nossa realidade. O resto, do capítulo 3 para frente, até o final, é a nossa realidade. Então, desde que Adão pecou, a gente vê o medo do homem em relação a Deus por causa do seu pecado. Agora, sendo um efeito do pecado, fica uma dúvida aqui. Esse efeito do pecado deveria permanecer no nosso relacionamento com Deus depois da nossa salvação em Jesus e da restauração, ainda que parcial agora, né, do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa condição de salvos. A gente não é perfeito ainda, mas também não estamos mais mortos e completamente perdidos no pecado. Ainda tem uma velha natureza aqui? Tem, mas eu também fui feito uma nova criatura. Nesse sentido, não parece meio estranho que a Bíblia encoraje um sentimento que foi fruto direto da queda? O que vocês acham? Esse medo do Senhor tem lugar no nosso relacionamento, salvos por Deus, no nosso relacionamento com o nosso Senhor, ele ainda tem lugar? O que vocês acham? E como lidar com isso? Não era um efeito da queda? Eu vi que o Senhor estava aí eu tive medo e me escondi. Ele não se escondia antes de cair. E nem nós nos escondemos agora no Senhor. Nós clamamos para o Senhor se aproximar de nós, estar presente na nossa vida. Então esse medo ainda tem lugar? Algum lugar salutar na vida do crente? Bom, vamos olhar a coisa então pelo lado correto. Lembra que semana passada esse autor do livro aqui citou um John Murray, e ele dizia que a sabedoria é o princípio da piedade, né? Que ela era o primeiro passo da piedade, da pureza, o temor do Senhor. Eu falei sabedoria? Não,
O temor do Senhor, a gente falou de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O John Murray disse que o temor do Senhor era o princípio também, era o primeiro passo, era o início, era o alicerce da piedade. Sem temermos a Deus não tem pureza, não tem santificação, não tem nada disso. Esse mesmo John Murray, ele dá uma sacada aqui numa frase que faz a gente entender bem o porquê o temor ao Senhor ainda tem esse lugar. Ele diz o seguinte: faz parte da essência da impiedade não temer a Deus quando há razão para temê-lo. Você quer ver o homem ímpio? É o homem que não tem nenhum temor do Senhor, em nenhum sentido. Esse é o homem ímpio, ele não teme a Deus. Então eu vou falar aqui de duas situações, e vocês vão me dizer qual apresenta a maior impiedade. Deus vem no jardim e Adão tem medo e se esconde do Senhor. Foi o que aconteceu, né? Prova de impiedade, ele não é mais puro. O que é impiedade? É impureza. O que ele era antes? Ele era pio, ele era puro. Agora não é mais, por isso ele teve medo e fugiu. Está ali um homem ímpio. Aí o mesmo Deus chega e Adão não está escondido. E ele olha para Deus e fala: opa, e aí Deus, tudo bem? Cara, bom te ver. Tem uma boa tarde você, viu? A gente se fala, mano. Qual desses dois é o mais ímpio? O primeiro que foge ou o segundo que, tendo motivo para fugir, trata na maior naturalidade, como se Deus nada representa, como se Deus fosse o vizinho dele, como se Deus tivesse pecado como ele, fossem dois iguais. Qual é o mais ímpio? O segundo, obviamente. Em Adão, no Adão que fugiu, a gente percebe uma certa consciência correta a respeito de Deus, um Deus que ele desobedeceu, um Deus que ele rejeitou, mas um Deus que ele sabia quem era. A gente vê aqui, anotei aqui algumas coisas que a gente pode perceber que Adão tinha, ele conhecia a grandeza de Deus. Ele fugiu, Deus criador disso aqui, tudo está chegando, e eu pequei, eu desobedeci ele, quer saber? Deixa eu pôr a perna no mundo. O que mais? Ele conhecia a santidade do Senhor, a pureza. Ele sabia que o Senhor ia olhar para ele impuro, isso ia gerar uma reação no Senhor. Ele temeu o quê? Pela sua vida. Adão temeu pela sua vida. Ele tentou fugir para se salvar. Ele sabia que ele, ímpio, diante de Deus puro, isso teria consequências. Ele sabia da retidão do Senhor e da validade das suas palavras. A gente leu aí Gênesis 2,17, Deus falou o que para ele? No dia em que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Ele sabia que isso era verdade. Isso aí é a visão de Deus. Isso aí Deus fala, mas entra por aqui, sai por ali. Ele fala isso agora, amanhã ele fala outra coisa. Não era essa a visão que Adão tinha dele. Porque Adão era ímpio, mas não era ímpio a esse ponto de nem sequer temer a Deus. Ele conhecia a justiça do Senhor. Peraí, o Senhor santo, poderoso, né? O poder, ele conhecia o poder do Senhor também. E eu, pecador, desobediente, rebelde, só me sobrou uma saída: correr até Deus me achar. Ele entendia quem era o Senhor, o mesmo Senhor que ele desobedeceu, que ele resolveu abandonar, e por causa disso ele era um ímpio. Mas a falta de temor, a falta completa de temor, tornaria o mesmo Adão mais ímpio ainda. Você tornaria ele o homem de hoje. O pessoal fala: o homem está evoluindo para onde? O primeiro pecador se escondeu no mato quando ouviu Deus chegando. Os de hoje afrontam a Deus. Os de hoje se fantasiam de Jesus para cometer torpezas e ofender a Deus na cara do Senhor. Temor nenhum. Então, a falta completa de temor não representa um bom relacionamento com Deus. Não entre pecadores. Um dia nós vamos conviver com o Senhor sem temê-los, nesse sentido de ter medo
do seu julgamento, da sua disciplina, de estar errado diante de um Deus santo. Esse medo a gente não vai ter, mas ainda assim nós vamos temer ao Senhor por fatores não ligados à nossa pecaminosidade, mas ligados à grandeza do Senhor. Mesmo glorificados e perfeitos, nosso Deus vai ser o Deus infinito. A gente sempre vai olhar para Ele como a criancinha que olha para um gigante, né? Com admiração, mas também, peraí, olha que pequeno eu sou. Senhor, muito obrigado por eu desse tamanhinho ser amado e ter sido salvo pelo Senhor. Isso brota dessa noção da distância entre o Senhor e nós. Então fica a seguinte pergunta: esse critério de temer o Senhor, de temer nesse primeiro sentido, né, de ter até medo diante da presença do Senhor, isso valeu para Adão, mas vale para nós redimidos? Será que tem lugar para isso? É claro que não tem lugar só para isso. Não é esse o nosso assunto. Mas a gente está tratando de um relacionamento amplo com o Senhor que envolve isso também. Por isso esse livro se chama O Temor Esquecido. Até os crentes de hoje em dia abraçaram os outros aspectos do relacionamento com o Senhor, especialmente o amor, a graça, as bênçãos, né, as dependências, aí essa parte eu gosto. Mas o temor tira fora de lado, esqueceram disso, e por causa disso o relacionamento tem sido falho, tem parado na metade, tem sido aquém do que deveria ser, e por isso nós não nos aproximamos de Deus, não temos o mesmo relacionamento com Deus que esses homens da Bíblia tinham. A gente fala, hoje não dá mais para ser assim, não dá para ser assim, porque eu estou seguindo outro caminho. Então ainda tem lugar, será que a Bíblia ensina isso mesmo, encoraja esse tipo de sentimento nos salvos? Vamos ver exemplos disso. 2 exemplos rápidos. Salmo 119, 120. Salmo 119, versículo 120. Olha só, Davi escreveu um salmo enorme, enaltecendo a lei do Senhor, as palavras do Senhor, os juízos do Senhor, os decretos do Senhor, o conselho do Senhor, toda a sua palavra revelada. Muito bem. E aí ele chega nesse ponto e diz: arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Peraí, esse aqui é Davi. Esse aqui é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguém que tinha um relacionamento próximo com o Senhor. A gente pensa nisso, a gente fala, mas olha os pecados dele. Mas a Bíblia citou alguns pecados terríveis de Davi ao longo da vida. A vida dele, na sua maior parte, mostram que esses pecados, apesar do grau terrível que eles atingiram, foram a exceção na sua vida. Claro, ele era um homem pecador, mas ele não era alguém marcado pelo pecado. Você olhava para a vida dele, descreve esse homem, é um pecador miserável, um homem que só vive pecando. Deus me livre, uma porqueira no homem desse, eu não quero nem perto de mim. E se eu vejo um cara desse, eu atravesso a rua e ainda cuspo no chão. Não é essa a descrição de Davi, muito pelo contrário. Então, era um homem próximo do Senhor. Alguém com bom relacionamento com o Senhor. Alguém que, quando pecou, se arrependeu. Se arrependeu, confessou seu pecado, não ficou arrumando desculpa. Não, mas é porque a vida, é que eu não tive outra escolha. É porque foi o que Saul fez. Samuel falou, você me espera, tal dia, você vai, eu vou fazer o sacrifício, você vai para a batalha. A hora que o pessoal já estava indo embora, ele falou, quer saber, daqui eu mesmo faço esse sacrifício. Acabou de fazer, Samuel chegou. Falei, e aí, o que você fez, Saul? Não, é porque eu fiz aqui o sacrifício, ofereci ao Senhor, foi, nossa, que bênção que foi. Mas, Saul, eu não falei para você esperar. Não, mas é porque as pessoas estavam indo embora. Daí manda ele destruir, acabar, exterminar os amalequitas. Ele volta com o rei amalequita, que era mais um negócio assim, pensando nele, né? Pensando assim, se eu cair na mão de outro rei e ficar sabendo que eu matei o rei amalequita, vai me matar também. Mas souber que eu fui
generoso com o rei que me vencer também vai ser generoso comigo. Ou seja, eu não preciso confiar em Deus, basta eu fazer uma tramoiazinha minha aqui, mesmo que isso seja desobediência a Deus, e um monte de ovelha. Por quê? Porque o povo não queria matar as ovelhas. Fui para a guerra, quero lucrar, quero comer. Ele falou, então vai ter que ser tudo numa festa ao Senhor. Nós vamos fazer churrasco, mas é pro Senhor. É um culto de ação de graças. Não, então, beleza. Festona de ação de graças ao Senhor. Samuel fala assim para ele, acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em ser obedecido? Você ficou louco? Não, mas é para o Senhor. Sempre tinha uma desculpinha. Davi não fez assim. Mesmo quando o pecado dele foi terrível. Esse Davi, com esse ótimo relacionamento com o Senhor, fala, Senhor, diante do Senhor, eu tremo. Se arrepiam. Se arrepia minha carne com o temor do Senhor. O homem com um bom relacionamento. Por quê? Porque sabia que era pecador? Certamente. Mas porque sabia quem era Deus. Lembram que qual é a essência máxima da impiedade? É não ter temor nenhum do Senhor. Então, temer a Deus nesse sentido não é um sinal de, então você não conhece o Senhor, você não conhece a graça. Não, conheço tudo isso. Mas eu conheço quem é o Senhor. E eu não sou como os ímpios, que não temem a Deus, que acham que Deus é igual a eles, que rebaixam o Senhor à sua posição, até o ponto de não ter temor nenhum dele. Alguns não colocam no mesmo patamar, ainda baixa mais Deus. E aí isso ousam contra o Senhor até níveis inimagináveis. Se a gente olhar a reação de Daniel, quando teve uma visão do Senhor, abre lá rapidinho, Daniel capítulo 10. Olha aqui, e Daniel foi o cara que Deus usou para revelar o sonho, a visão que o maior dos reis daquela época teve. Quem foi o outro homem que Deus usou para revelar um sonho para um rei magnífico? José! Depois de José aparece Daniel. É Daniel que peitou a corte do rei. Ele podia ter sido morto, ele e seus amigos, naquele pedido. Deixa a gente, ao invés da gente entrar aqui no esquema do rei, da mesa do rei, deixa a gente comer. Eles não comiam carne? Comiam, claro que comiam. Mas eles não queriam entrar naquele esquemão, né, da corte do rei, sabendo que depois da carne vinha mais coisa. Sabendo que depois dos banquetes viriam outras coisas. Então eles resolveram e pediram para ficar afastados. Foi um ato de extrema coragem. Isso sem falar nos amigos de Daniel, que quando o rei mandou eles se curvarem diante de uma estátua que ele fez para se adorar, eles ficaram lá. Não vou. Mas vocês não sabem que vocês vão... Mata, faz o que vocês quiserem. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da sua mão. Se Ele não quiser, você pode mandar adorar do jeito que for. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos adorar só o nosso Deus. O que ele fez? Então tudo bem, eu vou respeitar você. Não, mandou acender a fornalha ainda mais, com tanto fogo, que os algozes que jogaram eles lá, foram eles que morreram queimados. E os servos do Senhor saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. Mas ainda que tivessem morrido lá, que eles consideraram essa possibilidade, eles demonstraram seu bom relacionamento com o Senhor, dizendo, vocês podem nos matar, mas nós não vamos adorar ninguém a não ser o nosso Deus. É esse o tipo de gente. Aí Daniel tem uma visão do Senhor. O que ele faz? Mano, legal, nossa, mó barato, que legal. Quando que eu ia imaginar que o Senhor ia fazer isso? Nossa, o Senhor é sacudido, hein, Senhor? Nossa, eu gostei, E ter ainda me contado isso aí, aí que o Senhor foi mais sabido ainda. Não foi essa a reação de Daniel? O que Daniel fez? Daniel 10, de 8 a 11. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Caiu, parece que desmaiou aqui.
tremeu tanto que perdeu a força das pernas. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Estava caído no chão. A mão levantou ele e deixou ele pelo menos ali, mais ou menos, né? Não colocou nem de pé. Talvez se tivesse colocado de pé, ele tinha caído de novo. E aí diz o seguinte, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, ó, esse aqui é o Daniel. Ele não está com medo porque ele é um servo mau, agora o Senhor vai me pegar e vai me arrebentar por tudo que eu tenho feito, não. Ó Daniel, servo muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre teus pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo a palavra, então me pus de pé, tremendo. Né? Você lembra do temor e tremor? Esse aqui é o tremendo de medo, estava abalado, de pânico. Talvez ele tenha sentido algo semelhante ao que Isaías sentiu quando teve a visão do Senhor. Ele não deu 3 glórias, deu uns pulos e rodopiou no chão. Ele ficou com medo e falou assim, eu estou perdido porque eu vi o Senhor. Eu sou impuro, sou de um povo de lábios impuros, tenho lábios impuros, eu vi o Senhor. Esse é meu fim. Acabou. Até que um anjo veio e de um modo simbólico purificou e lhe encheu de confiança de novo e deu uma tarefa para ele. Mas a primeira sensação, a primeira impressão que Isaías teve ao ter aquela visão do Senhor foi, acabou meus dias, estou perdido. Eu, pecador, diante do Deus Santo. Pronto, ele temeu. Aqui Daniel saiu tremendo. Então, você já deve ter ficado tremendo de medo de alguma coisa. É Daniel. Foi o que aconteceu com ele. Então, tendo visto isso, a gente está vendo agora servos do Senhor, servos notáveis do Senhor. Davi falando, eu tremo diante do Senhor. Daniel tremendo diante do Senhor. Então, a gente já entendeu que mesmo na realidade de redimidos, de sendo tirados da condenação que o pecado gerou, tendo sido purificados, santificados pelo Senhor, sendo considerados diante do tribunal do Senhor justos, né, tendo sido feito novas criaturas, ainda assim nós temos esse lado do temor do Senhor que envolve um tremor. E por que isso? Isso tem uma validade, tem aspectos positivos, e é aqui que a gente queria chegar, que eu queria chegar. Para mostrar que isso não é só um efeito da queda. E quando você tira o efeito da queda no sentido da condenação, você tira esse aspecto do relacionamento com Deus. Mesmo porque Davi, antes de cair, já foi dada uma ordem com uma cláusula para ele temer. Não come dessa árvore, Davi, tá bom? Entendido, né? Até, não foi isso. Teve um medozinho colocado no versículo, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Tenha medo disso, para a sua segurança, para o seu bem, para a sua santificação, para a sua salvação. Tenha medo disso. É um medo bom. Ele não teve. E aí depois ele teve além do que precisava. Ele passou a ter um medo bem justificado. Mas hoje nós, crentes, que fomos redimidos, e a Bíblia diz, o amor lança fora medo, né? Se o amor lança fora medo, por que eu ainda vou ter medo? Quando João diz isso, ele fala para que quando estivermos diante do trono do Senhor, né, no grande julgamento, nós tenhamos confiança diante do Senhor. Então esse é um medo que a gente não tem mais. O medo de ser condenado ao inferno. Não, você lembra, eu sou pecador, será que eu sou crente? Não, eu sou crente. Sou crente, eu criei em Jesus, entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu vejo a transformação que Ele fez em mim, eu sou um crente. Então esse medo eu posso esquecer, porque a minha condenação já foi lançada sobre Jesus. Então não é desse medo que nós estamos falando. Ainda que a gente tenha que de vez em quando revisar a nossa condição. Será que eu criei mesmo? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas com a convicção da fé, e da salvação, do perdão do Senhor, esse é um medo morto para nós. Mas não é só nesse sentido que a Bíblia manda temer a Deus. Quando Davi fala que treme diante do Senhor, diante das suas palavras, ele não estava com medo de ir para o inferno. Ele estava
tremendo diante das implicações da revelação do Senhor, o impacto que ela tem sobre a nossa vida e os padrões que ela coloca sobre nós e o quanto ela revela a santidade do Senhor que habita conosco. É interessante como a gente esquece que o Senhor está conosco. Eu li uma vez um livro, o mesmo autor que escreveu aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, 17 anos depois, se eu não me engano, ele escreve um livro que fala assim, Jesus está aqui. Aí ele foi atacado, o pessoal não entendeu a ideia do livro. Aqueles mesmos personagens e outros estão vivendo suas vidas e Jesus vem. Jesus vem e conversa com eles. Aí a filha de uma das personagens morre. Aí Jesus vem, aí fica todo mundo pensando, agora Jesus vai ressuscitar. Ele chega lá, abraça a moça, consola ela, e vai embora e a menina continua morta. Com outras pessoas, o impacto sobre o evangelismo, aí o pessoal ficava atacando o cara, ameaçaram ele de morte. Você está dizendo que Jesus vai voltar outra vez, porque quando Jesus voltar... Não, o cara só queria dizer o seguinte... A gente vê esses impactos porque no livro Jesus estava presente. Ele queria dizer, mas quem disse que ele não está agora presente? A ideia do livro era falar o seguinte, apesar dos nossos olhos não estarem vendo, Jesus está tão presente como se eu pudesse ver. Então ele descreveu Jesus estando, para mostrar o impacto que isso tem. Aí você entende por que a pessoa age de tal modo, porque Jesus estava do lado. Mas aí a pergunta é, quem disse que Jesus não está do lado? Então a gente às vezes não teme o Senhor, porque esquece que Ele está do nosso lado. Israel esquecia, mas era isso que eles tinham que lembrar, porque o Senhor falou, eu vou habitar no meio de vocês, vocês vão ser um povo peculiar, vocês vão fazer um tabernáculo, eu vou morar ali com vocês. E só que isso vai ter bênçãos. Eu estou habitando naquela terra, eu estou abençoando aquela terra e vocês, o povo da terra. Mas quando vocês pecarem, vocês vão pecar na minha cara. Eu não vou olhar de longe, eu estou no meio de vocês. É o mesmo conceito que nós temos do Senhor. O Senhor não está lá no céu, longe, de vez em quando ele dá uma olhadinha. Então, ainda bem que tem bastante gente para ele olhar, às vezes ele me esquece um pouco. Não, ele está aqui. Jesus está aqui. Por causa disso, nós também tememos o Senhor. E ao fazermos isso, esse temor tem aspectos positivos, aplicações positivas, que nós vamos ver brevemente, vocês vão entender rapidamente. Primeira ação positiva, desenvolvimento da santificação. Isso está na cara, Porque o que o temor do Senhor... Não só no sentido de um efeito de eu ser pecador. Eu não sou mais perdido no pecado, mas eu ainda sou pecador. E Deus ainda é santo, perfeito e puro. Quando eu lembro disso, eu falo que sou eu que tenho que me adequar, não é o Senhor que tem que se adequar a mim. E a Bíblia fala sobre isso. E a gente pode pensar o seguinte, tem gente que olha, por exemplo, Davi falando que tremia diante de Deus, Daniel tremendo as pernas, caindo no chão, mas esses não são textos normativos. Esses são textos narrativos. Então está contando o que aconteceu com esses homens. Daniel tremeu e caiu? Tremeu e caiu. Davi tremia na sua carne? Tremia. Quando ele pensava aqui nos decretos do Senhor. Mas isso aí foi a experiência deles. Não quer dizer que isso é ordenado para todo mundo. Então nós vamos ver no Novo Testamento, tem gente que fala, mas no Antigo Testamento era de um jeito, no Novo é outro. Não. Nós vamos ver um texto do Novo Testamento, um texto que não é narrativo, mas é normativo. A gente vai ver uma ordem do apóstolo Paulo para a igreja, para os crentes, daqueles dias e obviamente de hoje. Abre em Filipenses 2,12. E vamos entender por que esse tipo de temor do Senhor deve nos ajudar a sermos mais santos. Olha só, Filipenses 2,12. Encontraram? Vocês já devem ter esse texto marcado por outra razão. Talvez por causa do versículo 13, que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Todo calvinista tem isso aí marcado, ou pelo menos tem na sua memória. Mas olha o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que é isso, desenvolver a vossa salvação?
Quer dizer que eu tenho que me tornar mais salvo? Eu sou salvo só um pouquinho, né? Então não vou para o céu, vou para o purgatório. Né? Depois eu... Não. A Bíblia trata a salvação em 3 momentos. A salvação, que é a que mais Paulo fala, é a salvação da justificação. Quando você crê, você foi salvo. Mas fostes justificados, fostes santificados, fostes salvos. Esse é o aspecto posicional ou passado da coisa. Você creu e foi salvo. É uma salvação que aconteceu uma vez por todas. Você não é salvo todo dia. Tem a salvação que Pedro tem em mente quando ele diz, é com dificuldade que nós somos salvos. Ou seja, tem que ralar, como muito difícil até você conseguir ser salvo. Ele está falando do nosso estado eterno. Ele está falando com pessoas que estão sofrendo e que estavam sendo ameaçadas à morte. Ele está dizendo, isso é normal, o que vocês estão passando acontece com crentes de toda parte. Até chegar aquele dia em que nós vamos estar salvos plenamente de tudo isso, salvos não só da nossa culpa quando cremos, mas salvos da pecaminosidade, do sofrimento, de tudo que o pecado nos arrastou nesse mundo. Quando nós estivermos na presença do Senhor e essa salvação futura, esse estado futuro da salvação plena, para chegar até lá é com dificuldade. Ou seja, a vida cristã, depois da sua salvação e até você chegar naquele estado futuro que Pedro tem em mente, que ele fala mais de uma vez na sua carta, até você chegar lá, é dureza aqui. Jesus concordou com isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pedro está falando, é difícil. Até sermos salvos plenamente lá no futuro, é com dificuldade que nós chegamos lá. Então não pensem que está acontecendo com vocês uma coisa inédita que não acontece com os servos de Deus. Isso acontece com os servos de Deus em toda parte, é o que ele está falando. E tem o processo entre a primeira salvação e essa segunda, entre a sua justificação e a sua santificação plena futura na presença do Senhor, na sua glorificação, tem a vida cristã. É uma salvação experimental. Não quer dizer que você vai se tornando mais salvo, mas você vai vivendo como um salvo. E você tem o dever de ir melhorando. Como chama esse processo? Santificação. Então é isso que ele está falando. Desenvolvam a vossa santificação. Como? Com temor e tremor. Não, mas temor é aquele negócio só reverência, é o amor, é comunhão com o Senhor. Se fosse, ele não tinha usado essa endíades. O que é endíades? É quando você usa 2 palavras para produzir uma ideia. Né? Imagem e semelhança. Não, imagem é a aparência da pessoa, semelhança ao seu espírito. Não, imagem e semelhança é uma coisa só. Quer dizer que o Senhor fez você com características que tem nele que ele não deu para mais nada da criação. Ele te deu inteligência, te deu vontade, te deu um espírito, te deu imortalidade da alma. Você vai viver para sempre. Todos os homens vão viver para sempre. Ou na vida eterna, ou na morte eterna. E não se enganem pela expressão morte eterna, porque a morte eterna vai ser vivenciada por pessoas, vamos dizer assim, vivas. Mas Agostinho explicava que o estado de miséria da morte eterna, das pessoas que vão passar a eternidade no inferno, no lago de fogo, é tão dramática, é tão terrível que a palavra vida não se aplica muito bem. Então ela é chamada de morte eterna, mas é uma morte eterna não de ausência de consciência, ao contrário, pessoas com seus corpos e almas sofrendo no inferno para sempre. Essa é a morte eterna. Então são fatores que Deus colocou na sua imagem e semelhança. Aqui quando ele diz temor e tremor, ele também quer produzir uma ideia. E nessa uma ideia, um dos aspectos é o do tremor. É o do terror. Então a gente pode falar, não, temor, ele tem esses 2 aspectos, mas aqui, talvez os 2 aspectos estejam presentes aqui. Mas quando ele usa a palavra tremor, junto com o temor, é para enfatizar que esse primeiro aspecto não pode deixar nunca de estar presente no nosso processo de santificação. Qual é a essência da impiedade? É a ausência de temor do Senhor quando se deve temê-lo. Aqui é o oposto. Temam o Senhor, não para fugir do Senhor para o mato, que nem Adão fez, mas ao contrário, para se aproximar mais do Senhor.
Esse é o temor no incrédulo faz ele fugir do Senhor. O temor no crente faz ele se aproximar do Senhor. E nessa aproximação ele se aproxima deixando cada vez mais o velho homem para trás e deixando o novo homem tomar mais conta dele. Ele vai desenvolvendo a sua salvação, ou seja, ele vai desenvolvendo a sua santificação, com temor e tremor do Senhor. Primeiro aspecto positivo. Por isso, a importância de um livro como esse. O temor esquecido, ele não pode ser esquecido. E é por isso que a igreja de hoje não é mais santa como foi no passado. Principalmente em certas fases em que a igreja brilhou mais diante do mundo, enfrentou mais as perseguições do mundo e bateu mais de frente com o modo do mundo de pensar e marcou mais a história. É por isso que a gente sabe deles. Tem períodos que a gente não sabe nada sobre a igreja. Pergunta para mim, onde é que estavam os crentes nesse período das trevas? Estavam lá, no meio da igreja, né? Mas não fizeram quase diferença nenhuma, a ponto da gente saber o nome de um aqui, outro ali, que apareceu, que entendeu isso aqui, que conseguiu ter seu nome registrado nos livros de história. A maioria, a gente não sabe nada sobre eles. Porque talvez o medo dos homens tenha sido maior que o temor do Senhor. Então, primeiro benefício vivencial do temor nesse primeiro sentido. O outro sentido ajuda também, mas a gente estava focalizando esse aqui. É o desenvolvimento da salvação. Em segundo lugar, humildade e sujeição a Deus. Olha o que Deuteronômio diz, 17. Vai lá. Deuteronômio 17, versículos 12 e 13. Eu não vou demorar muito, não. Deuteronômio 17, 12 e 13, diz assim: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está livre para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. Ou seja, pessoas no meio do povo que falaram, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, quem é você? Apontando para servos levantados pelo Senhor para executarem atividades que o Senhor prescreveu, segundo normas que o Senhor concedeu. Se você não fizer isso, você vai ser morto. Era o que acontecia com os judeus que agiam desse modo. Para quê? Aí o texto diz, para que todo o povo ouça e tema, e jamais se ensoberbeça. Ou seja, tinha uma punição dura que vinha da santidade do Senhor para com esse povo, no qual ele habitava no meio. Vocês têm benefícios que nenhum outro povo tem, mas vocês também vão ser cobrados do jeito que nenhum outro povo é. E por causa disso, vocês vão servir meus servos, que eu coloquei, mas que essa pessoa aqui eu não vou com a cara dele, não. Gostando ou não, eles estão em cargos que eu dei, o sacerdote, o juiz, fazendo as coisas do jeito que eu mandei, de modo que se rebelar contra ele significa se rebelar contra mim. Mas não contra a pessoa, que eu não gosto. Não, pode não gostar. Mas aqui a questão era a desobediência à lei, que era do Senhor. Que não é, eu não vou com a sua cara. Você não vai com a cara de Deus? Então não se aplica aqui. Mas a ideia era, a punição é severa para que o restante do povo faça o quê? Veja isso e tema. E temendo, não se ensoberbeça. Não haja soberbamente também. Não diga assim, ninguém me diz o que fazer. A ponto de mesmo uma pessoa usando palavras, usando modos intelectuais de dizer que a rebeldia não é contra o Senhor, mas contra as pessoas, que a pessoa sempre tem uma desculpa perfeita. O fato é que quando se levanta contra as palavras do Senhor, a pessoa se ensoberbece contra ele. Então o temor fazia o quê? Fazia o povo manter-se humilde. Humilde diante de quem? Do sacerdote, do juiz? Diante do Senhor. Diante da lei do Senhor. Diante da palavra do Senhor. Eu conheci uma pessoa que não sujeitava a ninguém. A ninguém. Era um crente. Mas falasse para ele que ele tinha que fazer uma coisa. Falasse para ele assim, ó, isso aqui que você fez aqui, ó, isso foi errado. Nossa, acabou, não pode. A pessoa muda de igreja, a pessoa não pode nem ter um patrão, porque o patrão mandar em mim,
Um pastor falar para mim o que eu tenho que fazer? Um líder dizer para mim, ô irmão, ó, isso aqui... Peraí, esse tipo de soberba é a que Deus está ensinando que o povo deve ter, que tem dispositivos na palavra do Senhor para agir contra isso, não só para o arrependimento da pessoa em si, mas para que a igreja como um todo olhe aquilo e receba como que uma vacina chamada temor. E ao temer, não deixe que a soberba tome conta de si. Esse é um pecado terrível. E é um pecado extremamente fácil de você embrulhar num pacote bonito. É fácil. É difícil você florear muito se você é um adúltero. Não, você é um adúltero, você trai a esposa, trai o marido, aí fala, não, mas é porque Deus falou comigo, é porque eu estou evangelizando essa pessoa. Não tem como arrumar uma desculpa para isso. Mas para soberba, não só é fácil arrumar desculpa, como ainda fica mais bonito. A desculpa é mais bonita que a intenção de arrumar a desculpa. É muito fácil. O Senhor olha para isso e fala, eu tenho dispositivos na minha palavra para lembrar vocês de que eu odeio isso. E que vocês devem temer. E ao temer, vocês não se tornarem soberbos. Em várias esferas, mas que no final, quem está no final dessa fila, no alto dessa fila, sou eu. Eu estabeleci a igreja, eu dei minha palavra, e é essa palavra que deve guiar você. Às vezes as pessoas atacam e falam, não posso atacar a mensagem, eu ataco quem? O mensageiro. Ataca o mensageiro, arruma defeito no mensageiro. Mas no final, Deus está olhando e fala, o mensageiro, eu conheço o mensageiro. Sei que ele é fraco, tal. Mas e a minha mensagem? Não, mas é porque esse mensageiro voltou no assunto. E a minha mensagem, não, eu não vou me sujeitar a isso. Porque quem falou foi um mensageiro, fala de novo. Você está se rebelando contra mim, não contra o mensageiro. O Senhor conhece os corações. A gente conhece também. Tem um certo nível que é fácil, qualquer pessoa conhece. Qualquer pessoa conhece uma desculpa esfarrapada. Qualquer pessoa. Só que isso para, né? Num certo ponto você olha assim e fala, isso aí. Essa história, essa conversa para boi dormir eu já ouvi dezenas de vezes. Mas para em certo momento, para Deus não para. Deus conhece tudo e isso deve nos fazer temer. E ao temermos, mantermos-nos humildes e subordinados ao Senhor e à sua palavra do modo como ela age. Terceiro benefício, a rejeição do erro e a santificação na verdade. Tem uma vez, Jesus disse, abre lá em Lucas 12, versículos 4 e 5. Estavam os seguidores dele e ele disse algo para eles sobre temor. Ele disse o seguinte, Lucas 12, versículos 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deve temer. Quem é esse? Que depois de matar pode pegar e lançar no inferno. É o diabo? É o diabo. Não é o diabo que manda uma pessoa para o inferno. Quem é? Quem? É Deus. Então ele está falando o quê? Não temam os homens aí que estão ameaçando vocês. Temam a Deus. Porque as consequências de uma ação punitiva do Senhor vão muito além do que a ação punitiva dos homens. Falaram para os apóstolos, né? Não falem mais nesse caminho. Né? Nós vamos libertar vocês, não falem mais. O que eles fizeram? Vejam se é justo a gente obedecer a vocês e desobedecer a Deus. Em outras palavras, não vai rolar, nós vamos sair ali, vamos falar. Não pode, paciência, então mata. Então mata de uma vez, porque vivo eu vou sair ali e vou falar. Disseram isso na cara dos homens, por quê? Porque eles temiam aquele que tinha poder para punir muito mais do que isso. Agora, quando a gente olha essa mensagem, ainda que Jesus fala, meus amigos, ele tem lá um monte de seguidores, e a gente sabe, por outros relatos, que boa parte desses seguidores, a maior parte, não cria em Jesus nada. Estava lá porque achava interessante, que achava bonito, porque ganhava coisa que curava, porque comeram pão. Mas quando a mensagem de salvação veio,
Até quem estava com a barriga cheia de pão falou, duras palavras são essas. Quem pode suportar? Eles foram embora. Então, talvez a gente olhe, ele está falando aqui para pessoas perdidas. E a mensagem teria a ver, temam aquele que pode lançar vocês no inferno, se não crerem. Muito bem, mas tem algum tipo desse temor que pode ser aplicado aos crentes? Claro que não como ir para o inferno. Esse é o temor que o amor lançou fora. Né? Diante do tribunal do Senhor, todo crente pode se apresentar com confiança. Não porque é bom, não porque mereceu, mas porque Jesus, que merece tudo, Jesus, que é o bom, morreu no nosso lugar. Muito bem. Mas nós podemos não perder, né? Não deixar de estar ao lado do Senhor. Perder a comunhão, de ter comunhão com o Senhor. Mas nós podemos perder outras coisas menores, mais importantes, como, por exemplo, a instrumentalidade da obra de Deus. Que a Bíblia disse que Israel seria? Um povo de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que seria um veículo do Senhor, isso que é um povo sacerdotal, um povo que seria de veículo entre Deus e os homens. Que jeito? Nós conhecemos hoje quem é o Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus, porque ele trabalhou com os judeus. Eles foram como que sacerdotes entre Deus e nós. Eles foram o veículo pelo qual o Senhor se revelou à humanidade, mesmo a pessoas que não são judeus. Esse cargo eles perderam. E é por isso que em 1 Pedro nós vemos Pedro falando para a igreja e dizendo: vocês são um povo sacerdotal, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Vocês são, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa era a função de Israel e que agora é da igreja. Mas olha o que Paulo fala para a igreja em Romanos 11. Abre lá, rapidinho. Romanos 11, versículos 20 e 21. Olha aqui a manutenção dos privilégios funcionais dos redimidos agora. Olha, Romanos 11, 20. Bem, pela sua incredulidade, ele está falando dos judeus, eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Ele está falando assim, os judeus foram rejeitados plenamente? Não. Mas agora eles são como que um galho quebrado e afastado. E vocês que eram um galho de oliveira brava, o Senhor pegou lá e enxertou no lugar. E vocês estão ali agora frutificando. Então é isso que aconteceu com Israel. Depois ele vai falar que vai chegar o dia em que Israel vai ser restaurado. Mas agora, olhando para o presente, ele fala: agora eles foram quebrados, você, porém, está firme. E aí ele diz: não te ensoberbeças, mas teme. Isso aqui está falando para a igreja. Não seja soberbo. Soberbo contra os judeus. Mas teme. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O que é isso aqui, não te poupará? Nós vamos perder a salvação? Não vamos perder a salvação. A Bíblia mostra como que Deus começou, ele termina. Fala no capítulo 8 que nada nessa vida, na próxima, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo. A obra dele foi uma vez por todas. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? O diabo levanta lá e fala: esse aqui não merece ser salvo ao pecado dele. É como se Jesus mostrasse assim. Ou seja, está pago. Eu sei do pecado, está pago. Não, mas olha aquilo que ele fez, aqui já se viu, olha o nível. Ó Deus, furado no seu lado. Não foi um preço baixo, está pago. Então a gente sabe que não é isso. Mas o que é isso então, o Senhor não te poupará? O que aconteceu com Israel aqui? Israel foi quebrado, no contexto aqui, Israel perdeu esses privilégios da comunhão com o Senhor e desse uso instrumental, que agora está na mão da igreja. Se vocês não se mantiverem humildes, se não temerem o Senhor, vocês também vão ser quebrados nesse sentido. Lembra daquele texto em que Paulo fala, que Jesus fala às igrejas do Apocalipse? Ele fala o seguinte: reveja aí o seu caminho,
Ou então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse candeeiro. Ele já tinha dito que o candeeiro eram as igrejas. Ele fala para uma igreja assim, ó, você está indo mais ou menos aí e tal, mas você tem esse problema. Corrija esse problema, acerta isso aí, ou eu afasto esse candeeiro. Qual era a ameaça feita por Jesus? Eu não vou mais usar essa igreja. Não, sabe o que vai acontecer com essa igreja? Essa igreja vai fechar. A obra do Senhor vai acabar? Não, ele vai usar outra, mas vocês, eu vou parar de usar vocês. Então isso tem que ser um temor para nós, até pessoalmente. Se isso aqui valeu para uma nação, se valeu para uma igreja, quanto mais eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero servir o Senhor na minha igreja, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero servir o Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Então tema, não se ensoberbeça, porque eu posso tirar esses privilégios de usar. Eu não preciso de você, eu não preciso usar você. Eu uso quem eu quero. Eu usar você, só tem uma pessoa que ganha, e não sou eu, é você. Você ganha se eu uso você. Então tema e não seja soberbo. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que o benefício de temer ao Senhor envolve a gente se afastar do erro e se santificar na verdade. Se fortalecer na verdade. Quais são os benefícios até agora? Desenvolver a santificação, manter a humildade e sujeição e se afastar do erro, permanecendo na verdade. É o desenvolvimento da vida cristã. Com base em quê? Com base na promessa, com base nos decretos, com base no temor. Aquele temor que ninguém gosta. Ele ajuda você a ser mais santo. Ele ajuda você a ser mais humilde. Ele te afasta do erro e te põe na verdade. E por fim, eu falei que depois eu ia falar sobre algo, ele também ajuda numa revisão e confirmação da nossa condição de salvos. Por que eu digo isso? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que cresceu na igreja, que está na igreja há muito tempo, que conhece a Bíblia, que fala, tem gente que até prega, tem gente que virou pastor, sem se converter de verdade. Conhece, gosta de Jesus, sabe que a salvação é pela fé, ensina um sermão de 3 pontos sobre a salvação pela fé, e ela mesma não teve. Ela cresceu na igreja, ela se acostumou, ela ficou confortável com a situação dela no meio do povo de Deus, e ganhou confiança ali, baseado em outras coisas que não a fé. E essas pessoas são chamadas a rever essa situação, dizendo, não importa se você é pregador, se você canta no coro, se você escreveu um livro, não importa nada disso, você creu em Jesus. Não, mas eu ensinei sobre Jesus. Se eu criei em Jesus, eu ensinei a salvação pela fé. Aí o entrevistador volta na pergunta, ensinou, tá beleza, mas você creu? Nossa, eu sei tudo, eu sei falar sobre a fé no grego, no hebraico. Você creu? A insistência nessa pergunta vai fazer a pessoa fugir do subterfúgio e chegar no ponto em que ela vai dizer assim, bom, agora falando assim, crer mesmo, né? Eu não criei, mas então você está condenado. Olha o que o livro de Hebreus traz. Qual era o problema dos hebreus, da igreja dos hebreus? Muitos lá, quando começou algumas perseguições, algumas até meio drásticas, eles pensaram assim, a gente saiu do judaísmo, cheio de ritual, com um templo enorme, todo dourado, sacerdote com vestes, uma pompa, um monte de coisa que eu gostava, umas festas, eu gostava daquilo. E aí eu vim para uma igreja, uma casinha pequena, pastor pescador cheirando peixe, um pessoal mais simples, e agora eu estou aqui sendo perseguido, quer saber? A gente, e voltaram para o judaísmo. E aí o autor de Hebreus tem umas palavras duras, ele mostra, por exemplo, como o cristianismo é extremamente superior ao judaísmo, como Jesus, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. E ele vem falando isso. Por quê? Olha no capítulo 4 de Hebreus. Primeiro versículo, ele diz o seguinte, temamos, ou seja, tenhamos medo. Por quê? Portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Fala, sabe o que vocês têm medo? Que apesar das promessas que a gente
recebeu, talvez alguns tenham falhado. Falhado como? Ele continua, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Com os judeus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está falando, sabe o que aconteceu com os judeus do passado? Eles ouviram essas coisas, essas promessas, tá? Eles ouviram, eles conheciam, mas esse conhecimento não foi acompanhado de fé. E aí ele continua dizendo o seguinte, e é por isso que Deus disse, ó, não entrarão no meu descanso. Ele diz, mas nós que cremos, nós entramos nesse descanso. Mas aqueles que não creram, não entraram nesse descanso. Muito bem, aí o versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele quem? O descanso, né? Que alguns faltam entrar nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, que dia é? Hoje, ou seja, uma mensagem urgente, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarada, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que ele está ensinando aqui? Ó? Temam, tem um medo que vocês devem ter. É o medo de, apesar de terem se acostumado na igreja, apesar de ir em todas as reuniões, apesar de conhecer os corinhos, de estar se inscrever no seminário, entrou no NEPIOS, agora já vai fazer o cadete, quer entrar no STR, participa de todos os darache, e vendo, faz de tudo, limpa lá o banheiro na escala do darache. Apesar disso tudo, talvez tudo isso, todo esse conhecimento, ele não tenha vindo acompanhado por fé. Isso tem como? Foi o que aconteceu com eles. Pareciam crentes, pareciam irmãos. Estavam lá na igreja, todo mundo, amém, irmão, vamos orar, em nome de Jesus, amém. E Jesus é o Salvador. Era o discurso de todos eles. Mas quando veio a perseguição, aí lembra da parábola do semeador? Muitos hebreus dessa igreja demonstraram não ser aquele solo do final que produz a 30, a 60 e a 100. Não, eles se mostraram ser aquele solo que recebeu a palavra com alegria, mas quando veio a perseguição, ele se afastou. Ou aquele que recebeu a palavra, mas aí os cuidados do mundo, né? A tentação, o deslumbre aí da vida, falou, eu tenho que aproveitar mais a vida, eu sou jovem, só se vive uma vez. Se fosse meu avô, diria, só se vive uma vez. Meu avô falava para mim assim, olhando assim, com seriedade, ele falava, é vivendo que nós vive. Então a pessoa chega e fala, só se vive uma vez e eu vou sair. Pronto, eles mostraram. Não é que eram crentes rebeldes, não. Eram incrédulos que permaneceram muito tempo dentro da igreja, mas que essa diversão que eles tinham na igreja acabou quando outras coisas chamaram mais atenção ou quando isso começou a ter um custo, diferente dos crentes de verdade. Então, o que o autor de Hebreus está falando para os seus ouvintes? Temam. Temam vocês também terem recebido todo esse conhecimento e a promessa do descanso e não ter crido de verdade no Senhor. Mas não está falando que o amor lança fora medo? Se eu creio, se você creu. Se você creu, o medo do julgamento do Senhor acabou. O que o autor de Hebreus está falando é, você realmente creu? Você já creu? Você só vem na igreja porque gosta, porque é legal, porque você tem amigos, porque você gosta da mensagem. Às vezes não é só porque você gosta de estar com as pessoas, que é um ambiente. Às vezes você gosta da mensagem. Mas você gosta da mensagem, mas não do Deus da mensagem. Não do mensageiro divino que morreu na cruz. Então ele está dizendo aqui, ó, no dia que chama hoje, não, isso aqui é porque eu ainda tenho que pôr a cabeça no lugar, a vida é muito longa, eu estou organizando meus pensamentos. Hoje, ele não fala o dia que
se chama amanhã, o dia que se chama hoje. Se ouvir a voz do Senhor, atenda, busque. O Senhor tá chamando o seu nome. Está lá, vem cá, Heitor. Fala, não, eis-me aqui, Senhor, eu criei no Senhor. O amor lançou fora o meu medo. Amém. Mas esse aqui é uma reflexão, é uma avaliação que você deve fazer. E graças a Deus, se depois de se avaliar, você fala, não, eu criei. Claro que eu criei. Eu não só criei, como eu fui transformado. Tenho certeza da minha salvação. Se Jesus me chamar hoje à sua presença, eu vou com toda alegria, não pelos meus méritos, porque Ele me salvou, porque tal dia eu criei no Senhor. Mas se você falar assim, não, eu criei, mas eu ainda tenho aqui, sei lá, eu tenho assim umas reservas, né? Talvez um dia, eu estou conhecendo ainda. O texto diz, ó, tema. No dia de hoje, olhe isso e atenda a voz do Senhor. Por quê? Porque pode não ter um amanhã. Né? Ou pode ser que no amanhã você faça como os hebreus falsos convertidos fizeram, foram embora, se afastaram da mensagem, se afastaram até de ouvi-la. Então, no dia de hoje, clame ao Senhor, se avaliar e falar assim, não sei, eu gosto aí da mensagem, mas eu não sei se eu creio em Jesus. Então clame ao Senhor, Senhor, trabalha no meu coração, me concede a fé para crer no Senhor. Qual é o texto que o pastor Marcos mais fala nos finais dos sermões? Qual é? Quem adivinha? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É clamar por ajuda, por socorro. Invocar é chamar pelo nome, num contexto em que você clama, Senhor, me ajuda. Foi o que Pedro fez na hora que estava afundando na água. Ele invocou o Senhor, Senhor, me salva. Diga ao Senhor, Senhor, me salva também. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele é Deus. Ele é o meu Deus pessoal. E eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor, eu que não mereço nada, para receber do Senhor, de graça, pela fé no Senhor, tudo. Me salva, Senhor. Faça isso quando? Quando? No domingo, até no próximo retiro, faça isso. Quando hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tema. E esse vai ser o melhor temor que você vai ter na sua vida. Você vai parar de achar que o temor do Senhor é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. É o temor do Senhor que nos leva à fé. Quando nós percebemos que somos pecadores e que estamos perdidos. E com medo nós clamamos ao Senhor. E ao clamarmos ao Senhor, recebemos tudo pela vida eterna. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sabedoria e santidade da sua palavra. Nós queremos pedir que esse temor tão esquecido encha os nossos corações. Não de modo que o terror diante do Senhor nos afaste, nos faça esconder e fugir do Senhor. Ao contrário, que nos aproxime do Senhor. Que nos torne inconformados com os pecados do mundo que estão presentes na nossa vida. E que nós nos afastemos dele e queiramos nos parecer cada dia mais com a imagem do Senhor Jesus, para sermos agradáveis ao Senhor e para desenvolvermos desde já o estado que é o nosso objetivo final, o estado em que em santidade plena vamos viver com o Senhor para sempre. Nos abençoa, nos santifica por meio ou com o temor e o tremor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.